Boa noite! Vamos lá fazer o nosso fechamento da primeira semana de agosto, que foi uma extensão aí do que aconteceu no mês de julho, né? Os mercados aí terminando de maneira geral tudo no positivo, tirando um pouco a questão de commodity, né? O petróleo aí que, se eu não me engano, continua aí abaixo da casa dos 90, abaixo um pouco de $90 o WTI, né? O que acaba ajudando principalmente na questão da inflação lá nos Estados Unidos. Então o mercado teve uma semana aí bastante positiva, desde os mercados internacionais, Estados Unidos, Europa levemente positivo e um pouco aqui do Brasil, né? Eu acho que basicamente o mercado aí continua naquela interpretação se realmente o fundo do poço já passou ou se realmente pode ser o chamado Bear Market Rally, né, que seria basicamente uma alta temporária em meio às pressões aí que a gente está tendo, principalmente de venda no mercado acionário, né? Então acho que alguns dos destaques aqui que a gente tem, acho que o principal aqui da semana foi o payroll de hoje, né? Realmente surpreendente. Hoje a gente estava discutindo até com investidores aqui, o pessoal lá dos Estados Unidos. Eu nunca vi em 22 anos de mercado o mercado em si errar tantas vezes as previsões, né? O payroll, né, que foi a criação de empregos lá nos Estados Unidos, a expectativa era a criação de 250 mil vagas e veio 528 mil vagas, né? Assim, realmente surpreendente a capacidade de crescimento da economia americana, né? Mas acho que o grande ponto aqui, a gente comentou isso até em alguns posts hoje, é aquilo do good news is bad news, né? O que seria isso? As notícias positivas para a economia, né? Porque geração de emprego acaba sendo muito bom, né? São mais pessoas trabalhando, a economia girando. Mas no atual cenário é uma notícia ruim, né, para os mercados em geral, porque a gente já tem uma inflação lá nos Estados Unidos anualizada acima de 9%, o que com mais geração de emprego significa mais consumo e o mercado interpreta então que o Fed vai ter que aumentar mais a taxa de juros para segurar um pouco a economia e, claro, frear a inflação, né? Então, por isso que a gente viu hoje, especificamente, apesar da semana positiva, o mercado ter um comportamento mais negativo nessa interpretação, né? Mas, tirando esse ponto, a gente começa a ter realmente um pouco mais de previsibilidade em termos geral. Vou falar isso até lá no final, né? Então, como eu falei, mercado positivo, o dólar ficou basicamente estagnado, aí começou a semana a 5,17, fechou a 5,16, né? Está muito volátil o câmbio, é impressionante como sobe 1%, cai 1%. Isso para câmbio na volatilidade intraday não é o normal, né? Isso é, claro, um indicativo de que a gente ainda não passou, né? A questão de fundo de poço, né? A gente ainda não passou dessa volatilidade toda, né? O mercado ainda com muitas incertezas. No Brasil tem um lado positivo, né? A taxa de juros chegou a 13,75, óbvio, não, a gente tem uma taxa elevada, mas já temos um indicativo de uma taxa final, que seria na casa dos 14%, então teríamos mais uma alta aí de 25 bips, e isso começa, claro, a trazer uma previsibilidade maior em termos da inclinação para baixo da curva de juros, né? O que começa a trazer mais capital para a Bolsa, lembrando que a Bolsa brasileira está muito, muito barata, é impressionante basicamente fechar o olho aí que você encontra oportunidades nos mais variados setores para investimento a longo prazo, então a gente começa a ver um movimento aí de maior tomada de risco mesmo com a taxa de juros elevada, porque já começa a ter indicativo de que provavelmente em 2023 a taxa de juros começa a cair e claro, isso é muito favorável para renda variável, lembrando que está muito barato realmente os ativos, tá? Na parte de earnings aqui a gente tem alguns destaques, principalmente aqui falando do fundo, né? O primeiro, na quinta-feira, saiu o resultado da Block, né? Que é a antiga Square, e mudou o nome, a Square virou uma das linhas de negócio da Block, o resultado veio muito positivo, tá? Bateu tanto no top quanto no bottom line, então assim, receita veio acima, lucro por ação veio acima, e o único detalhe um pouco negativo que veio na parte de GMV da própria Square, né, que seria meio de pagamento, veio levemente abaixo, não chegou nem a 2% abaixo da expectativa do mercado, o que fez com que as ações subissem quase 7%, e hoje, né, e foi um dos principais destaques da semana de alta, né, a Square, que caiu basicamente 70 e poucos por cento no ano, e é uma das principais empresas em questão de meio de pagamento, digital wallets, e também inserido muito forte na questão do blockchain, principalmente Bitcoin. A gente gosta demais do case, hoje ela representa mais ou menos 5,2% aqui do nosso fundo, então é um resultado bem positivo, né? Outro resultado que veio interessante, né, não considero um resultado ruim, foi a Twilio, né, que é a empresa aí que trabalha em diversos canais de meio de comunicação com clientes em canais digitais, fantástico,
Basicamente todas as top empresas brasileiras e globais utilizam algum meio de comunicação da Twilio, que é líder nesse segmento, né? Então também bateu no top e no bottom, né? Crescimento orgânico muito forte, né? Nos últimos 5 anos crescendo acima de 40% ao ano, que é realmente muito representativo. Lembrando que a ação já caiu mais de 60%. Outro ponto muito importante é a diversificação da receita, né? Ela ampliou muito as receitas que vêm fora dos Estados Unidos, o que é bastante positivo. E acho que o único lado negativo que fez que a ação caísse 12% hoje foi um pouco da questão do guidance, né? O forecast aí previsto para o terceiro tri não tão positivo, claro, por pressões inflacionárias, né? O que não foge nada da expectativa, principalmente quando a gente olha pensando no investimento por longo prazo. A gente gosta demais desse case, né? Mercado Livre também é um resultado fantástico, acho que vale destacar. O Mercado Livre aqui, que na nossa opinião é líder disparado, é a maior empresa de qualidade no segmento de e-commerce e logística aqui no Brasil, né? O pessoal pode até falar um pouco da questão do prêmio que você tem para comprar Meli, por exemplo, sobre Via Varejo, ou talvez até lojas americanas, mas basta você ser cliente, fazer um teste aí que você vai entender por que tem esse prêmio, e principalmente pelo ritmo de crescimento. Tá aí o exemplo do resultado do Mercado Pago, né? O mercado tinha uma expectativa um pouco receosa na questão de como estaria a inadimplência do Mercado Pago na questão de crédito para o seu marketplace, mas veio totalmente em linha, com a margem bem elevada, impressionante realmente o resultado do Mercado Livre. Não à toa, no dia do resultado, que acho que foi quinta-feira, ontem ou quarta, não me lembro bem, subiu mais de 16%, a ação que também vinha apanhando bastante, tá? Do lado de cripto também, continua um pouco da extensão do mês de julho, né? O Bitcoin chegou na casa dos 19 mil dólares, bateu 24 mil e pouquinho, né? Tá oscilando nessa banda, tem uma banda técnica aí a ser superada na casa dos 25 mil dólares, mas também acho que é um pouco da mesma interpretação, pelo menos por enquanto, de que o pior já passou quando a gente fala de cripto, né? Fechou aí a semana 22.900, né? Claro, fechou até hoje, né? O mercado cripto é 24 horas, mas só para a gente ter um parâmetro de base falando de sexta-feira. Então, assim, claro, ainda vale a gente olhar algumas variáveis, mas estamos vendo um movimento interessante para cripto, parecido com o que está acontecendo para o mercado de ações, principalmente para o mercado de tecnologia, tá? Quando a gente entra aqui na semana do Pascal, foi uma semana muito forte para a gente subiu mais de 8% na semana, né? Estamos tendo uma recuperação interessante, claro, como eu já falei, ainda não saímos aí desse período de volatilidade e certa certeza, apesar da melhora gradual, né? Então, assim, destaque positivo para a Unity, né? Subiu mais de 21%, lembrando que também caiu em torno de 70%, é um dos melhores cases quando a gente fala de tecnologia 3D, 2D, tanto para games quanto cinema, né? Um mercado gigantesco aí, a oportunidade de crescimento para a Unity, que detalhe, está abaixo do preço do IPO que foi feito em 2018, tá? Então uma oportunidade muito grande de investimento. Square, né, como eu falei, com um resultado bem interessante, subiu mais de 20%, e Twilio também, que com toda aquela pressão, mesmo com a queda de hoje, 12%, subiu 16% na semana, bem interessante, tá? E na ponta negativa, de novo, o único case aqui negativo foi a 3R, que é mais de 3%, mas acho que muito por conta da questão do petróleo, tá? A 3R, que é um ativo de ótima qualidade, ótima margem, crescimento contratado aí para os próximos 5 anos, e eu sinceramente não me surpreenderia se a gente visse aí num espaço não tão longo a ação multiplicar por 2, 3 ou até 4 vezes por tudo que tem de crescimento contratado, tá? Claro que você tem um risco de execução, mas na nossa opinião a gente tem uma margem de segurança muito grande, principalmente nos preços atuais, tá? Então acho que para dar um wrap-up e finalizar, né, realmente acho que se a gente analisar os earnings lá nos Estados Unidos, de todas as empresas que reportaram o resultado até agora, mais de 2/3 delas surpreendendo positivamente na parte de lucro, que é muito bom. Claro, quando a gente analisa essa questão de pressão inflacionária, com o impacto que poderia ter, tá? E resumindo, o que o mercado está interpretando por conta dessa alta, pelo menos pontual e expressiva, é que o mercado não está olhando muito a questão do preço-lucro atual, tá? E está olhando o que a gente chama de forward earnings, né? A previsão de lucratividade dessas empresas para os próximos trimestres, né? O mercado financeiro tende a antecipar bastante isso, né? Então não importa se a gente tem um momento de recessão, importa o que o mercado já precificou, lembrando que Nasdaq aí no primeiro tri caiu mais de 30% e mais de 80% da Nasdaq caiu mais de 50%, né? Então assim,
A gente já tem isso basicamente nos preços e estamos muito confortável em aumentar gradativamente o risco nas carteiras, tá bom? É isso, aquele abraço e bom final de semana.